Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão lá para o Kids já podem se direcionar para lá. As profs já estão lá. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela comigo no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 20, no verso 13 hoje. Êxodo 20, verso 13. Louvado é o nome de Jesus. Nós estamos numa série aqui, dentro dos 10 mandamentos. Hoje é o nosso 7º sermão. E hoje nós vamos falar sobre o 6º mandamento. Êxodo capítulo 20, no verso 13. Um versículo bem curtinho, que também é o tema do sermão de hoje. Êxodo 20, 13 diz assim: não mate. Não mate. Amém? Os 10 mandamentos lá, a lista está no ponto lá? Na projeção? Os 10 mandamentos está aí a lista? Vamos fazer a leitura novamente juntos para pegar o hábito? Projeta para nós lá. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Amém? Se você puder, feche os olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos aqui por essa noite, Senhor, por mais um domingo que nós podemos estar encerrando ele, Senhor, diante de Ti, reunidos como Tua igreja aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra aqui nesse momento, Senhor. Nós te louvamos por isso, Senhor, sabemos que isso é fruto da Tua graça, Senhor, é a Tua graça que nos trouxe aqui essa noite, e que nós queremos Te pedir, Senhor, que essa graça que nos trouxe também possa ser derramada sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui entrou, Senhor. Te pedimos que o Senhor nessa noite fale, Senhor, por meio da sua palavra, Senhor. Exorta, consola, edifica a tua igreja aqui nessa noite, Senhor, para que ela viva de um modo que glorifica o nome do teu Filho Jesus. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e te pedimos que o teu Espírito Santo que aqui está, ele sonde as profundezas do nosso coração e ele aplique, Senhor, esse sermão de forma perfeita no coração de cada irmão que aqui está. Que não haja, Senhor, coração resistente, duro, Senhor, demais que o teu Espírito não possa essa noite quebrantar, Senhor. Nós louvamos o teu nome, entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Amém, irmãos? Então hoje nós vamos tratar sobre o 6º mandamento. O tema, é não mate, é justamente o versículo que nós lemos. Versículo curto, um mandamento bem conhecido, Não mate. E talvez a gente olhe para esse mandamento aqui e parece algo óbvio, Não devo matar. É algo que é indiscutível. Então nós olhamos para esse mandamento e parece algo óbvio, algo que não é discutível. Se algum mandamento não precisasse ou não necessitasse ser declarado, talvez fosse esse. Um mandamento que nos proíbe de matar. É algo que nós presumimos como ser humano, É errado matar. Não se pode tirar a vida de outra pessoa. É algo grave tirar a vida de alguém. Certamente, pessoas de todas as épocas e lugares concordariam que não devemos cometer assassinato, que não devemos tirar a vida de outras pessoas. A palavra matar aqui, ela tem justamente esse significado. Talvez esse mandamento ficasse melhor identificado como se fosse: não assassinarás. Não tire a vida de ninguém. Não mate. Então essa não é algo que há discordância. Mas algumas perguntas elas precisam ser feitas logo aqui no começo. Você alguma vez se perguntou por que matar alguém é errado? Deus está proibindo o assassinato, o homicídio. Mas você já parou para pensar ou para se perguntar por que assassinar não é correto? Mesmo que seja considerado um erro em quase todo mundo, por qual razão matar é errado?
Por qual motivo tirar a vida de outra pessoa é errado? Geralmente, a resposta para essa pergunta, ela é sempre a mesma. Não é correto matar porque não é correto. Porque não está certo. Porque não pode matar. Outras pessoas talvez respondessem, olha, não é correto matar porque, para que a nossa sociedade funcione bem, para que a gente se sinta seguro e que a gente cresça como comunidade, não é certo a gente ficar tirando a vida um do outro, de maneira deliberada. Então, há o mandamento, não mate, mas poucas pessoas conseguem fundamentar por que é proibido matar. Geralmente a resposta é uma resposta geral. A maioria das pessoas defenderia a ética desse mandamento com uma base, em alguma forma, ética utilitária. Não pode porque não pode. Não pode porque é errado. Não pode porque a sociedade ela vai entrar em colapso se pessoas ficarem tirando a sua vida. A questão é que nós cristãos, nós compreendemos o cerne desse mandamento. Matar alguém é tirar a vida. E a vida, quem dá a uma pessoa é Deus. Como nós falamos aqui, todo ser humano, por pior que ele seja, ele carrega consigo a imagem de Deus, distorcida por conta do pecado, mas em todo ser humano, há a imagem de Deus nele. Isso é o que diferencia os seres humanos de todos os outros da criação. O único ser criado que carrega a imagem de Deus em si é o ser humano. Então nós entendemos a importância desse mandamento, porque nós compreendemos a sacralidade da vida, que a vida é algo santo. Nós sabemos que todo ser humano foi criado à imagem de Deus. E porque nós sabemos que todo ser humano foi criado à imagem de Deus, independente da etnia da pessoa, se ela é brasileira, americana, africana, indiana, independente da etnia, independente de preferências políticas, independente de saúde ou deficiência, independente de idade ou enfermidade, de serem ou não incômodas a outras pessoas, cada vida humana tem valor e dignidade inerentes. Cada vida, independente da etnia, independente do grupo político, independente se ela é deficiente ou não, independente se ela está em estado terminal em uma cama ou não, toda vida tem valor e dignidade inerentes, uma vez que cada uma carrega a imagem de Deus. Ou seja, a vida é importante. E a vida é tão importante que Deus ele dá um mandamento dizendo, não tire a vida de outras pessoas. Não mate. Não assassine. Então o que nós vamos ver hoje aqui? Algumas questões importantes a respeito desse sexto mandamento. A primeira delas, a primeira questão que a gente precisa entender. O que o sexto mandamento proíbe? De forma específica, o que o sexto mandamento está proibindo? Pastor, está proibindo não matar. Tá ok. Está proibindo não matar. Se nós fôssemos direto ao ponto, é isso que o sexto mandamento proíbe. Tirar a vida de um inocente. Grave isso. Tirar a vida de um inocente. Essa é a proibição do sexto mandamento. Antes da gente entender o que o mandamento proíbe, é importante a gente entender o que o mandamento não proíbe. Então o mandamento está dizendo não mate. Ele proíbe algumas questões, mas ele não proíbe outras. E 3 em específicos. O que o sexto mandamento, que diz não matar, ou não assassine, ou não mate, não proíbe? A primeira coisa que ele não proíbe, o sexto mandamento não proíbe autodefesa. Ou seja, nós temos o direito de defender a nossa própria vida. Nós temos o direito de não permitir que outras pessoas coloquem a nossa vida em risco. Ele não proíbe a autodefesa. Olha o que diz olha o que diz Êxodo, capítulo 22, nos versos 2 e 3. Diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. O ladrão deverá fazer restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então olha o que Êxodo está dizendo. Que se um ladrão for achado arrombando uma casa, se ele for morto,
quando estiver cometendo o assalto, a pessoa que matou o ladrão, ela não carrega a culpa do sangue dela. Por quê? Porque ela está defendendo a sua vida e defendendo as suas propriedades. Tirou a vida de outra pessoa, matou outra pessoa, mas não quebrou o mandamento, porque está se protegendo. O sexto mandamento, ele não proíbe a autodefesa. A autodefesa não viola o sexto mandamento. Dito de outra forma, se a única opção de uma pessoa fosse matar para se defender de um intruso, essa pessoa não seria culpada. Ela está se defendendo. Ela está protegendo a sua própria vida. Entretanto, no versículo 3 diz assim: se porém já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado do sangue. Se já fosse dia, se fosse possível identificar, se fosse possível evitar que alguém fosse morto, se mesmo assim a pessoa tirasse a vida, aí sim ela carregaria a culpa do sangue derramado. Se houvesse a possibilidade de ver o que estava acontecendo e fosse possível perceber que não era necessário matar, a culpa recairia sobre aquele que matasse. Então o sexto mandamento, ele não está proibindo a autodefesa. Alguém entrou na sua casa, um assaltante, sua família está lá, seus filhos estão lá. Alguém entra com potencial de tirar a vida da sua família. O que você vai fazer? Você vai defender a sua casa. Se for necessário, tirando a vida daquele que quer tirar a vida de um familiar seu. Quando você se autodefende, está protegendo a sua vida e a vida dos seus familiares, você não está quebrando o sexto mandamento. Uma segunda coisa que não é violar o sexto mandamento é a pena capital. Havia uma pena capital no Antigo Testamento. E a pena capital, ela não viola o sexto mandamento. O que era a pena capital? Gênesis capítulo 9, versículo 6 vai dizer assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. É aquela lei: olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, ferida por ferida. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Essa pena capital aqui, ela não era considerada um ataque à imagem de Deus, e sim uma defesa à sua imagem, uma proteção à sua imagem. A vida é tão preciosa que tirar ela era motivo de punição. O princípio estabelecido aqui em Êxodo 21, que é onde fala isso de forma mais específica, de olho por olho, dente por dente, ferimento por ferimento, isso aqui não era um princípio cruel, mas era algo comum. Como acontecia no mundo antigo, se alguém roubava, se alguém matava, se alguém fizesse um mal, ele recebia de volta o mesmo mal. E se o mal que ele tivesse feito era tirar a vida de alguém, outra pessoa tirava a vida dele. Era um princípio comum no mundo antigo e uma lei que era bastante humana. O precedente para a punição estava estabelecido e não deveria exceder o crime praticado. Ok, pastor, como isso se aplica hoje? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 4 vai dizer assim: pois a autoridade, ou o governo, ou o Estado, é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Como isso se aplica hoje? O governo, o Estado, ele dá àqueles que cometem algum mal a pena necessária, ainda que a gente saiba que hoje a justiça já não é mais justiça como deveria ser, que a justiça está corrompida. Mas o Estado, ele faz esse papel. A autoridade dos governos, ela é serva de Deus para o bem, mas também para executar a ira de Deus contra o malfeitor. E essa pena, ela não é a quebra ou a violação do sexto mandamento. Por exemplo, quando um policial mata um bandido, o policial não está quebrando o sexto mandamento. Ele está cumprindo a sua função e protegendo a sociedade. Está sendo ministro da ira de Deus para com os malfeitores. Uma terceira coisa, e aqui é importante a gente também entender, né? Uma terceira coisa que não viola o sexto mandamento são as guerras justas. Então, o que há em uma guerra? Muita morte. Só que há guerras que são necessárias. O que nós fazemos? Nós buscamos sempre a paz. Mas às vezes para ter paz é necessário
Guerra. Às vezes, para que a paz seja estabelecida, é necessário que uma guerra seja travada. Então a guerra não viola o sexto mandamento. Para que a gente entenda, o antigo mandamento, ele nunca proibiu a guerra. O que Deus fazia? Ele enviava o seu povo para a guerra. Ele preparava o seu povo para a batalha. Ele dizia, agora vocês vão e guerreiem. E Deus, ele mandava matar, geralmente, todas as pessoas de uma cidade. Então era uma guerra para proteger o seu povo e para que o seu povo chegasse aonde deveria chegar, na terra prometida. O Antigo Testamento claramente não proibiu a guerra, pois o próprio Deus enviou Israel para a batalha. E Deus dizia assim, sou eu que pelejo por vocês. Uma das maneiras que Deus ele se identifica no Antigo Testamento é como Senhor dos exércitos, Senhor da guerra, Senhor da batalha. Ele enviava o seu povo e ele era aquele quem pelejava, lutava pelo seu povo. Como vimos em Romanos 13, aqui em cima, o Estado é tanto agente da ira de Deus, quanto o seu representante para proteger os inocentes. Então veja bem, a guerra ela não está proibida. Há guerras justas, há guerras necessárias. Se nós pegássemos, por exemplo, a guerra de 12 dias que aconteceu agora, nas últimas semanas, Israel e Irã. Israel ataca o Irã. Por que Israel ataca o Irã? Porque o Irã tem um plano de destruir, de dizimar Israel. E esse plano ele está próximo de se concretizar. O ataque de Israel é um ataque justo, por quê? Porque é para proteger o seu povo. Tanto que eles não atacam diretamente civis. Eles atacam bases militares, aonde as armas estavam, aonde a guerra estava sendo travada. Ao contrário do Irã, que quando ataca Israel, ataca locais aonde os civis estavam. Escolas, a cidade, prédios no meio da sociedade. Então há guerras que são necessárias para que haja paz. Ok? Quando Jesus encontra um centurião que vem até ele, Jesus manda ele deixar de ser soldado? Não. Quando o Cornélio, lá em Atos 10, que vai até Pedro, o que ele é? Ele é um comandante do exército. Quando os soldados vão a João Batista, eles perguntam, olha, o que é que nós temos que fazer? João Batista não diz para eles, olha, larguem a espada, parem de guerrear. Ele diz, não, olha, não cobrem soldo injusto. Não tirem do povo que não é de vocês. Em nenhum momento nós encontramos na Escritura Deus proibindo a guerra. Em nenhum momento, por exemplo, nós vamos ver Deus proibindo que pessoas carregassem armas para se defender. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, Jesus manda ele atirar a espada fora? Não. Ele diz para Pedro, Pedro, guarda a espada na bainha, porque a espada era necessária. Então nós vemos que há guerras justas, e essas guerras justas não violam o sexto mandamento. Ok, pastor, então tem coisas que podem ser feitas para a proteção. Autodefesa, a pena capital, guerras justas. Nessas situações é lícito então matar pessoas. Nessas situações, sim. Mas o que então o sexto mandamento ele proíbe? Quais são as proibições? A primeira delas, o sexto mandamento ele proíbe homicídio premeditado com intenção de matar. Quando Deus está dizendo não mate, está proibindo o homicídio premeditado, ou seja, a pessoa ela programou algo, ela preparou tudo, ela se organizou para tirar a vida de outra pessoa, ela premeditou com a intenção de matar. Há alguns relatos, por exemplo, no Antigo Testamento desse tipo de homicídio premeditado. Talvez o mais conhecido seja de Acabe e Jezabel, tirando a vida de Nabote, porque Nabote não quis vender a sua vinha. Nabote não quer vender a vinha. Jezabel e Acabe queriam aquela vinha. Como Acabe era um homem fraco, ele chora para Jezabel. E a Jezabel, ela arma um plano para tirar a vida de Acabe e para pegar a vinha para tirar a vida de Nabote e pegar a vinha que era de Nabote para eles. Ou seja, premeditou a morte de Nabote com a intenção de matar. O que esse mandamento está proibindo? Então, em primeiro lugar, ele proíbe o homicídio premeditado com a intenção de matar. Em segundo lugar, esse mandamento está proibindo o homicídio não premeditado
com a intenção de matar. Que tipo de homicídio é esse, pastor? É aquele que as pessoas, elas, em um determinado momento, elas podem se estranhar, ficar irada, o sangue sobe para a cabeça, e ainda que ela não planejou tirar a vida daquela pessoa, por conta de não saber controlar a sua ira, ela mata uma pessoa. É um homicídio. Ele não foi preparado, mas ele teve a intenção de matar. O que o sexto mandamento proíbe? Em terceiro lugar, o homicídio por imprudência. Tirar a vida de pessoas por imprudência. Então há um caso simples. No Brasil é proibido consumir álcool e dirigir. Se consome álcool e se dirige, a pessoa ela perde a sua habilitação. Só que o que é comum nós vermos? Pessoas consumirem uma quantidade excessiva de álcool, entrarem no seu carro e tirarem a vida de pessoas inocentes. E o que é isso? Imprudência. A pessoa não planejou tirar a vida de ninguém, mas ela foi imprudente. Ela consumiu álcool de forma demasiada, ela entrou no seu carro, que era proibido por ela estar alcoolizada, e ela tirou a vida de outra pessoa. Ainda que não houvesse a intenção, a imprudência de tal pessoa ocasionou uma morte, ou algumas mortes. O que o sexto mandamento proíbe? Em quarto lugar, o homicídio negligente. O que é o homicídio negligente? Vamos ler dois textos aqui. O primeiro deles, Êxodo capítulo 21, nos versos 28 e 29. Êxodo, no capítulo 21, nos versos 28 e 29. Agora você vai entender um pouco aqueles textos que parece que não fazem sentido quando a gente lê, né? Esse é um daqueles textos. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Preste atenção. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. O segundo texto, Deuteronômio 22, verso 8. Vai dizer assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga a culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Então aqui fala de um boi e fala de fazer parapeito. E parece que isso não tem muito sentido para nós quando a gente lê hoje. Vou fazer parapeito na casa para quê? Não tem sentido. Quando nós lemos esses textos aqui, essas leis, elas parecem um pouco estranhas. Por que Deus dá lei desse tipo para o povo? Afinal, quase nenhum de nós tem medo de bois, né? Sai correndo, tem um boi lá, não vou passar por lá que eu tenho medo que o boi vai correr atrás de mim. Quase nenhum de nós tem medo disso. De ser perseguido por um boi quando está caminhando. Nós, não sei você, mas a grande maioria de nós não tem essa preocupação de construir parapeito, né? Está construindo a casa, não vai fazer parapeito, não coloca proteção. Só que nós sabemos, contudo, que tem leis que exigem, por exemplo, que piscinas sejam cercadas. Que piscinas elas venham ser cercadas para quê? Para que pessoas não caiam dentro, para que crianças não caiam dentro. Há leis que exigem cercas ao redor de piscinas. A ideia dessas leis é que devemos proteger as pessoas de caírem nelas. Então, para que se cerca uma piscina? Para que uma criança que não sabe nadar, ela não chegue perto da piscina e, por negligência, morra afogada. Então, essas leis, a ideia que elas têm é de proteger pessoas de caírem nelas, do mesmo modo que foi exigido de Israel que protegesse as pessoas de bois e de terraços sem parapeitos. Para que a gente entenda, por que precisava construir parapeito? O verão era muito quente, então eles subiam para cima, para o terraço. Era como se fosse uma segunda sala de estar. E ali eles ficavam. Nós precisamos entender, naquele tempo não existia energia elétrica. A iluminação era bem menor do que é hoje. E o perigo de alguém subir em um terraço e cair lá de cima era um perigo eminente. Naquela época, uma maneira de se refrescar durante a noite era ir para o terraço. O que Deus estava dizendo para eles aqui é que essas pessoas tinham de cuidar de seus semelhantes. Olha, cuidem, se preocupem com o cuidado dos seus semelhantes.
Se preocupem que ninguém vai subir lá e por negligência sua vai perder a vida. Se preocupem com o bem e com o cuidado das pessoas próximas a você. Elas não podiam simplesmente dizer, como muitos de nós dizem, né? Diz, olha, se você cair do terraço, a culpa é sua. Responsabilidade não é minha. Ao estabelecer que se colocassem parapeitos ao redor do terraço, ele lhes ordenou que cuidassem do bem-estar dos seus semelhantes, que se preocupassem com o seu próximo. E esse cuidado se estendia igualmente ao caso dos bois. Se um boi ele estava descontrolado e perseguiu pessoas, isso foi um acidente. Mas se o proprietário, ele sabe que o boi ele tinha esse costume de perseguir pessoas, de chifrar pessoas, ele deveria ter cuidado com isso. Ele deveria se prevenir para que isso não acontecesse. O proprietário que não cumpria a sua obrigação de cuidar do seu próximo, ele deveria ser condenado à morte. Deveria ser morto. Homicídio negligente. Tá, pastor, isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem. Tem tudo a ver. Vou dar um simples exemplo para você. Como nós podemos cometer um homicídio negligente? Fazer algumas perguntas. Como está a pastilha de freios do seu carro? Como está? Como estão os pneus do seu carro? Como estão? Não, meu carro está sem freio, tem que cuidar. Não, você está sendo negligente. Você pode sofrer um acidente. E você pode tirar a vida de outras pessoas por conta da sua negligência. Homicídio negligente. Você está vendo que algo está errado, mas você está deixando o negócio acontecer, porque você acredita que nunca vai dar nada. Que não vai acontecer com você. Que acontece com todo mundo, que acontece na televisão, na internet, mas com o seu carro não. É negligência. Se você sabe que o seu carro precisa de alguma manutenção, e que essa falta de manutenção pode acarretar na morte, em um acidente, em um mal para outras pessoas, você está sendo negligente. Você está quebrando o sexto mandamento. Você está colocando em perigo a vida de outras pessoas. Homicídio negligente. Não é sobre bois, porque nós não temos problema com boi, né? Não temos problema com terraço. Mas nós também temos maneiras que podemos negligenciar isso. O carro é uma delas, sem freios. Pneu careca, negligência. Não pensando no cuidado e no bem-estar do próximo. É uma maneira que nós quebramos o sexto mandamento. Um homicídio negligente. O que fica claro é que o sexto mandamento ele vai além de proibir assassinatos premeditados a sangue frio. Isso precisa ficar claro. O sexto mandamento ele vai além de você programar matar alguém. Ele nos leva a uma compreensão além dessa. Ele proíbe assassinar ou causar a morte de qualquer pessoa que é inocente, que não merecia a morte, por meio de uma ação direta ou indireta. É muito mais do que premeditar a morte de alguém e tirar a vida da pessoa. É colocar o risco à vida de pessoas. E muitas vezes sem premeditar isso. É colocar em risco a vida de pessoas inocentes, sem muitas vezes programar isso, por negligência. Segundo lugar, a segunda questão que nós precisamos observar aqui sobre o sexto mandamento. De que forma esse mandamento ele é relevante hoje? Nos nossos dias, culturalmente. O sexto mandamento certamente se aplica a nós de várias maneiras. Mas eu quero observar aqui três que elas são bem pontuais e que a gente precisa se atentar a elas. Três maneiras observar três aspectos importantes e que são um pouco controversos a respeito do sexto mandamento. O primeiro deles, o sexto mandamento ele também está proibindo o suicídio. Quando Deus diz não matarás, não é apenas de não tirar a vida de outras pessoas, é de não tirar a própria vida. O sexto mandamento proíbe o suicídio. Está proibindo o suicídio. E esse é um ponto um pouco doloroso, né? Especialmente se você já vivenciou isso. Se você já viu pessoas tirando a própria vida. Se você já teve familiares, amigos, pessoas próximas. É uma questão um pouco ensaboada. E aqui a gente vai tentar deixar isso aqui um pouco mais fundamentado teologicamente, para que a gente compreenda.
é um ponto que é difícil de lidar. Mas uma primeira coisa precisa ficar clara aqui. Suicídio é pecado. É a quebra do 6º mandamento. É um pecado perdoável, mas é pecado. E não deixa de ser pecado. Tirando casos extremos de falta de controle das faculdades mentais, como em casos de demência, que uma pessoa ela não tem controle, ela não tem domínio, ela não tem o seu subconsciente, é uma pessoa que ela tem demência, ela sofre disso. Tirando esses casos extremos de falta de controle das faculdades mentais, como o caso de demência, é correto da nossa parte como cristãos enxergar o suicídio, por mais trágico que seja, como uma escolha moralmente culpável e condenável. A igreja, em toda a sua história, sempre viu o suicídio como a violação do 6º mandamento, como a quebra do 6º mandamento. Durante séculos, a igreja sempre olhou para o suicídio como a violação do 6º mandamento, pois matar a si mesmo não deixa de ser assassinato. Não deixa de ser a quebra do 6º mandamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento em específico, ou para toda a Escritura como um todo, há 5 ocorrências de suicídio. E olha isso, há 5 ocorrências de suicídio. E sabe o que é importante nas 5 ocorrências? Todas essas ocorrências se deram em contexto de vergonha e derrota. Os 5 homicídios que há na Escritura, eles se dão em contexto de vergonha e derrota. Reis que foram derrotados em batalha, pessoas que foram envergonhadas por atitudes que tiveram, e porque foram derrotadas e envergonhadas, elas optaram por tirar a própria vida. Um exemplo, Saul. Saul, ele tira a sua própria vida. Ele vai para a batalha, ele é ferido, está morrendo, e ele pede para alguém, olha, está aqui a minha espada, tira a minha vida. E a pessoa se nega, o soldado se nega. O que Saul faz? Ele pega a espada e ele tira a sua própria vida. Então há casos específicos de suicídio em toda a Escritura, só que todos eles se dão em um contexto de vergonha e derrota. Para que você entenda que o homicídio é algo que Deus ele não tolera, homens de caráter pediram para Deus matar eles. Você olha para Jó e Jó pede a morte. Você olha para Jonas e Jonas pede para que Deus tire a vida dele. Então nós olhamos, e mesmo quando homens de caráter mais nobre pedem pela morte, Deus enxerga esses pedidos de forma desfavorável. Deus ele não faz o que eles estão pedindo. Deus ele não mata esses homens. Sempre que alguém opta pelo suicídio, é comum ouvir o tipo de comentário assim: isso aqui parece piedoso. A pessoa opta pelo suicídio, ela está dizendo, vou tirar minha vida, não quero mais viver. Ou a pessoa tirou a sua vida. O tipo de comentário comum é esse aqui, ó. Todas as pessoas têm as suas lutas internas. Todas as pessoas têm as suas guerras. Ninguém sabe o que uma pessoa está passando para chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Isso parece piedoso. Parece que é algo aceitável. Esse tipo de comentário é o tipo de comentário comum. E até parece algo compassivo. Mas não é. Não é compassivo. Não é algo aceitável. Não é algo que nós toleramos, irmãos. Não é algo que é tolerado. O suicídio é uma escolha pecaminosa feita por uma pessoa. A pessoa que escolheu tirar a sua própria vida, ela fez uma escolha pecaminosa. Uma escolha errada. Ela escolheu o pior caminho. E eu sei que você vai estar aí dizendo, isso é falta de amor. O que o pastor está falando aí não tem nada a ver. Isso é falta de amor, isso é falta de respeito. Não, isso é uma verdade. É uma verdade. É uma escolha pecaminosa. Não é falta de amor. Não é falta de respeito. É uma verdade nua e crua. É a pior escolha que uma pessoa pode fazer. O suicídio jamais será uma saída viável. Jamais. Ninguém resolve os problemas da sua vida tirando a própria vida. Não é uma saída viável.
Deus ele jamais levará uma pessoa ao limite em que violar os seus mandamentos seja a única opção. Jamais. O suicídio não é uma opção cogitável. Veja bem, meus irmãos, você não ajuda alguém que está nessa situação sonegando a verdade dela. Não, a pessoa está cogitando se matar, ela falou para mim que vai tirar a própria vida. Você precisa falar para ela o que vai acontecer com ela. Olha, se você está cogitando tirar a vida, o que você está cogitando fazer é algo que desagrada totalmente o Senhor. Você está querendo ser o Senhor da sua própria vida, porque quem dá a vida é o Senhor, quem tira a vida é o Senhor. E se você está querendo tirar a sua vida, você está querendo ser o Senhor da sua própria vida. Seguidamente nós nos deparamos com pessoas nesse tipo de situação, e nós não podemos sonegar a verdade delas. Nós precisamos deixar claro para elas, olha, se você tomar esse caminho, você está desagradando a Deus. Há outra saída, há outra maneira de resolver os teus problemas, há outro modo de você sair dessa situação. Você tirar a sua própria vida não resolverá problema algum. Ainda que o diabo diga que vai resolver, né? Ainda que ele diga, não, tira a sua própria vida, vai acabar o problema. Vai acabar aqui. E vai começar eternamente. E não vai cessar eternamente. Veja bem, meus irmãos. Talvez você está aqui, você já passou por isso. Talvez você está aqui ouvindo o que eu estou falando sobre suicídio, e talvez você já passou por essa situação. Talvez você está aqui e está passando, nesse exato momento, por esse tipo de situação. Cogitando tirar a sua própria vida. Achando que os seus problemas vão se resolver se você não existir mais. Veja bem, sua vida é preciosa para Deus, irmão. Sua vida é preciosa para Deus. Tirar a própria vida não é uma saída. Você tem uma vida. Deus te deu uma vida. E essa vida que Deus te deu é uma vida preciosa para Ele. É uma vida preciosa. Mesmo quando você chega à conclusão de que ela não tem mais sentido. Pastor, é que a minha vida não tem mais sentido. Eu não tenho mais motivo para viver. Eu perdi a alegria de viver. Eu perdi a alegria de existir. Mesmo que você chegue nessa conclusão, você precisa entender que a sua vida é preciosa para Deus. Ela é importante para Deus. E que tirar a sua vida não será uma escolha sábia. O 6º mandamento, ele proíbe o suicídio. Ainda um segundo tema controverso aqui, no qual o 6º mandamento, ele trabalha com a proibição. O 6º mandamento, ele proíbe o aborto. Não matarás. Está proibindo matar, independente de quanto tempo de vida tenha. O 6º mandamento, ele proíbe o aborto. Salmo 139, verso 13, o salmista diz assim: pois tu formaste o meu interior, me teceste no ventre de minha mãe. O salmista aqui, ele fala do início da vida, que é verdadeiramente vida dentro da mãe, desde a concepção. Não é que não é considerado vida só depois de tantos meses, é considerado só um amontoado de célula. Não, é vida desde a concepção. Desde que houve o ato e que fecundou ali já há uma vida sendo gerada biologicamente. O 6º mandamento, ele proíbe o aborto. O salmista está deixando claro que a vida, ela começa desde a sua concepção no ventre da mãe. A vida no ventre desde a sua concepção era e continua sendo considerado vida. Desde sua concepção. O que é o aborto? Assassinato de bebês. É isso que é o aborto. O aborto é o assassinato de bebês no ventre de suas mães, independente de quantos dias tenha de gestação. É assassinato. É a quebra do 6º mandamento. É a violação do 6º mandamento. Até pouco tempo atrás isso aqui não era debate, irmãos. Até pouco tempo atrás, dentro da igreja, isso aqui era algo que era de consenso universal. Não é mais. Há igrejas evangélicas no qual defendem a liberação do aborto, no qual lutam para que o aborto seja legalizado.
O que era de consenso até pouco tempo atrás, hoje já não é mais. Hoje até na igreja já há vertentes que defendam a legalização do aborto. O Didaquê, que era um documento histórico de discipulado dos pais da igreja logo do primeiro século, ele diz assim, olha o que ele dizia a respeito do aborto. O Didaquê diz: não assassine uma criança por meio do aborto, nem mate um recém-nascido. Práticas que eram comuns no Antigo Oriente. Tirar bebês, matar crianças, foi principalmente na cosmovisão judaico-cristã, especialmente na igreja primitiva, que as crianças se tornaram valorizadas e consideradas carentes de proteção. É por conta da igreja que começa a haver um cuidado mais sábio, mais de perto, mais cuidadoso com as crianças. Por meio da religião judaico-cristã, veja bem, a vida, ela tem início na concepção. Isso é um fato científico. A ciência fala isso. Que a vida, ela tem o seu início, a sua concepção se dá no início. É um dado científico. E qualquer livro de embriologia dirá que a vida de cada um de nós remete ao momento da concepção. Nós não nos tornamos diferentes. A vida que iniciou no dia que nós fomos concebidos por nosso pai e pela nossa mãe é a mesma vida que nós temos hoje. A mesma vida. Nós não mudamos, não nos tornamos algo diferente. Fomos todos formados a partir dessa vida inicial em que ainda consistimos, em que ainda existimos. A Bíblia defende, e até pouco tempo atrás, todos no mundo ocidental concordavam que há uma unidade profunda e orgânica entre corpo e alma, bem como que existe personalidade onde quer que exista vida biológica. Então, iniciou a vida biológica? Quando se dá início à sua vida biológica, você também existe como uma pessoa feita à imagem de Deus. Então veja bem, quando se arranca um bebê do ventre de uma mãe, independente de quantos dias de concepção ele tenha, ali está se matando a imagem de Deus em um ser que Deus gerou no ventre de uma mãe. Não, mas é só um bebê, tem só um dia, é do tamanho de um arroz. Já tem a imagem de Deus. Já carrega a imagem de Deus. A imagem de Deus já está sendo morta no ventre. Desde a concepção, uma criança já carrega a imagem de Deus intrinsecamente em si. Quando se inicia a vida biológica, você também existe como uma pessoa feita à imagem de Deus, criada para honrar a Ele e com uma vida que merece ser protegida. Quem defende o aborto? Especialmente o feminismo. As feministas defendem o aborto. Elas são as que estão erguendo a bandeira da legalização do aborto. E por isso o feminismo é uma doutrina de demônios. Sabe o que é o feminismo? Uma doutrina de demônios. E por que o feminismo é uma doutrina de demônios? Porque o feminismo defende que as mulheres podem ter prazer sem compromisso. O que o feminismo defende? Por que ele abraça a legalização do aborto? Porque ele quer defender que a mulher ela tenha prazer e não tenha compromisso. Então ela pode ter prazer, ela pode ter relação sem compromisso. E quando um bebê for gerado no ventre dela, ela tem a liberdade, porque meu corpo, minhas regras. Ela pode ir e arrancar um bebê do ventre dela, independente se seja uma vida. Isso é o feminismo. A bandeira do aborto é abraçada abertamente pelas feministas. Elas defendem que as mulheres podem ter prazer e arrancar bebês que desde a sua concepção são uma vida portadora da imagem de Deus dentro do seu ventre. O aborto é demoníaco, irmãos. Eu espero que não tenha ninguém aqui que defenda o aborto. O aborto é algo demoníaco. E todos aqueles que defendem o aborto são filhos do diabo. Os filhos do diabo odeiam crianças. Os filhos do diabo, eles não têm problema em matar crianças no ventre de suas mães. O aborto é algo demoníaco. E defender o aborto faz dessas mesmas pessoas filhas do diabo. Uma terceira proibição aqui, que ela também causa um pouco de divergências.
O sexto mandamento ele também proíbe a eutanásia. Então ele está dizendo assim, não mate. E é proibido matar. É proibido tirar a vida de pessoas. O sexto mandamento ele proíbe a eutanásia. O que tem se tornado comum e aumentado a cada dia é a aceitação de leis que se referem ao suicídio assistido. O que é eutanásia? É suicídio assistido. É permitir que uma pessoa no fim da sua vida, ou que está sofrendo demais com uma doença, seja morta. E o pretexto, piedade, para que ela não sofra. Para que acabe o sofrimento. O sexto mandamento, ele proíbe a eutanásia. Algumas dessas leis, que têm a cada dia mais avançado, elas já não exigem, por exemplo, a autorização da família. Já se pode tirar a vida por conta própria no hospital. Se eles cogitarem que não tem mais o que fazer, encerra o processo. Desliga as máquinas. Dá uma injeção. Dá um comprimido. Essas leis têm se tornado cada vez mais comuns. Essas leis que têm avançado, elas não deixam nem claro, muitas delas, o tipo de médico que tem autorização para fazer o diagnóstico. E sabe o que é meio contraditório? Você vai numa escola e tem o Novembro Amarelo. É novembro? Novembro Amarelo? Como é que é? Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele defende o quê? Ele defende o negócio de suicídio por depressão. E aí há uma luta para que os jovens não tirem a vida cedo demais. Só que não se defende que idosos vivam enquanto eles tiverem o fôlego de vida e possam estar vivos. E é contraditório porque, ao mesmo tempo que se defende e se combate o suicídio de jovens, se incentiva a morte de pessoas doentes ou idosas demais, por meio da eutanásia. O que é eutanásia, pastor? Para que a gente entenda. A palavra eutanásia, ela vem do grego e significa boa morte, ou morte tranquila, ou morte sem dor. Ela tem o sentido básico de intencionalmente provocar a morte de um indivíduo, geralmente com o objetivo de aliviar seu sofrimento em casos de doenças incuráveis ou terminais. É isso que é eutanásia. Sabe qual foi o primeiro país no mundo que liberou a eutanásia? Que legalizou essa lei? Foi a Holanda. O primeiro país que permitiu por lei suicídio assistido foi a Holanda. É o primeiro país que legaliza a lei. Porém, com o passar do tempo, os holandeses eles viram que o que era voluntário tornou-se involuntário. É o primeiro país que libera essa prática, que legaliza essa prática. O que começa a acontecer, para que você entenda? A partir do momento em que dar fim à vida tornou-se uma opção, as seguradoras, aqueles que pagam os tratamentos, eles começaram a declarar coisas do tipo, olha, nós não vamos mais pagar o tratamento para prolongar a sua vida por 6 meses ou mais um ano. Nós não vamos continuar pagando, você tem 6 meses de vida, então você pode morrer agora. A gente não precisa gastar dinheiro com você mais para frente. Nós não vamos prolongar o tratamento, você deve simplesmente tomar essas pílulas aqui e a sua vida acaba. As seguradoras começaram a incentivar isso. As pessoas se tornaram um fardo para os representantes da seguradora, para o Estado e para a sua família. Então começou a haver o incentivo dessa morte. Há cada vez mais pedidos de suicídio assistido na Holanda. Cada vez mais isso cresce na Holanda, vindo não dos próprios pacientes, mas dos familiares. Os familiares pedindo para que os seus familiares, seus entes queridos, acabem a sua vida ali para evitar o sofrimento. Isso tem se propagado com força. Mas olha isso que engraçado. Durante a ocupação, os nazistas invadem a Holanda. Durante a ocupação nazista, o que os nazistas eles começam a exigir dos médicos holandeses? Que eles matassem os idosos, os velhos, mais velhos, e aqueles que estavam com doenças terminais. E os médicos holandeses, eles se negam à prática. E porque eles se negam a tirar a vida de pessoas no fim da vida ou com doenças terminais, os nazistas matavam os médicos. Então, a mesma Holanda que libera a prática, é uma Holanda que uma geração atrás defendia que era uma prática errada a ser feita. Em 2001,
esse país foi o primeiro a dar status legal ao suicídio assistido por médicos. O que era um crime de guerra, quando os nazistas invadem a Holanda, transformou-se num ato de compaixão na outra geração. O que era errado em uma geração, se tornou certo em outra geração. Ok, mas o que a Bíblia diz, pastor, sobre pessoas debilitadas? A Bíblia diz totalmente o contrário. O que a Bíblia fala é totalmente o contrário. A Bíblia deixa claro que toda vida humana é preciosa. Toda vida humana. Mesmo a vida humana que não nasceu ainda. Mesmo a vida humana que tem dias de vida. Toda a vida humana é preciosa. E olhe isso. Crianças com necessidades especiais são preciosas. São crianças preciosas. Os pais já idosos, eles são preciosos. Ah, mas é que o pai tem uma demência. O pai ele tem Alzheimer, o pai ele não tem mais memória. Ainda assim, ainda com uma doença, ainda com Alzheimer, ainda com falta de memória, ainda com demência, ainda assim, ele carrega a imagem de Deus em si e é precioso para Deus. É uma vida. Crianças ou pais que não se comunicam. Aqueles que são limitados a uma cadeira de rodas. Aqueles que dependem inteiramente de outros ou de médicos. Todos são preciosos. Aqueles que estão vegetando em uma cama, que não se comunicam, que não falam, que eles não conseguem mais fazer aquilo que é básico. Ainda assim, eles são preciosos para Deus e não está permitido por Deus que nenhum ser humano mande tirar a vida de outro. Mas vai acabar o sofrimento, pastor. Mas a Bíblia diz que não pode. Você está matando alguém, deliberadamente. Cada vida é importante para Deus. E o que é importante? É importante que a gente sejamos aqueles que defendem a vida. Nós defendemos a vida. Você precisa ser um defensor da vida. Você precisa honrar e agradecer primeiro pela sua vida. Ser grato pela sua vida. Ser grato pela vida dos seus filhos. Ser grato pela vida dos seus pais. Quando nós falamos de aborto, por exemplo, todo abortista esquece que nasceu. Ele nasceu, não foi arrancado do ventre. Porque ele não foi arrancado do ventre, está vivo. Aí o abortista que nasceu de uma gestação e não foi arrancado do ventre, agora ele acha que pode arrancar outra criança do seu ventre. Veja bem, irmãos, proteger essas coisas é o significado do sexto mandamento. Entender que cada vida é preciosa para Deus é o significado do sexto mandamento. Uma terceira questão que nós precisamos observar aqui hoje é como Jesus ele transforma o sexto mandamento. Então há um mandamento aqui em Êxodo 20, verso 13. E Jesus, como nós falamos, ele transforma todos os 10 mandamentos. Jesus ele potencializa esses mandamentos. Como Jesus transformou o sexto mandamento? Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, Jesus ele aprofunda e transforma esse mandamento, nos ajudando a entender seu verdadeiro significado. O sexto mandamento não proíbe apenas atos violentos, como assassinato, mas também toda violência emocional e intencional do coração. E é aqui que o negócio fica um pouco mais difícil para nós. Porque nós olhamos para o sexto mandamento e a gente diz, eu não matei ninguém nunca na minha vida, nunca tirei a vida de ninguém. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a eutanásia, eu sou contra todas essas questões de tirar a vida das pessoas, eu não sou um assassino. E aí Jesus ele aprofunda o mandamento. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus 5, 21, 22. Ele vai lembrar do sexto mandamento. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus aprofunda. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus diz, olha, vocês viram o que foi dito? Não mate. E quem matar vai ser julgado. Eu, porém, digo para vocês, que se você se irar, você já quebraram o sexto mandamento. Você não precisa tirar a vida de ninguém. Não precisa dar um tiro em ninguém. Não precisa dar uma facada em ninguém. Não precisa premeditar crime nenhum. O simples ato de se irar contra o seu irmão já faz você digno de julgamento. Ou seja, Jesus aprofunda o sexto mandamento,
Podemos estar totalmente livres de cometer assassinato, de nunca termos cometido um crime de sangue, e mesmo assim, mesmo sem nunca ter matado alguém fisicamente, termos de enfrentar a ira de Deus, caso a nossa vida seja pautada por ira, amargura, insultos, injúria e raiva. Imagina, nunca matamos ninguém, mas quebramos o 6º mandamento, porque vivemos irado, vivemos amargurado, vivemos insultando e injuriando e enraivecidos. Nunca tiramos a vida de ninguém, nunca lesionamos ninguém fisicamente, e mesmo assim podemos quebrar o 6º mandamento. Lesões físicas não são o único modo de quebrar esse mandamento. O ódio é uma maneira de quebrar o 6º mandamento. Uma pessoa que ela armazena ódio no seu coração é uma pessoa que está quebrando o 6º mandamento. O ódio é uma maneira, o desprezo é outra maneira, a maldade é outra maneira. E quem anda com ódio, com desprezo, com maldade, já quebrou o 6º mandamento. E se quebrou o 6º mandamento, há uma coisa que a quebra do mandamento exige de nós: arrependimento. Nunca matamos ninguém, mas se somos irados, armazenamos ódio, somos maldosos, nós precisamos nos arrepender. Nós estamos quebrando a lei de Deus, o mandamento de Deus. Você pode nunca ter cometido um homicídio de maneira física, nunca ter matado ninguém fisicamente, e mesmo assim você pode ser um assassino. Mesmo assim você pode ser um homicida, sem nunca ter tirado a vida de ninguém. Você já pode ter matado pessoas dentro do seu coração. Você não matou elas fisicamente, mas você matou elas interiormente. Com raiva, com desprezo, com ira, com ódio. Se você fez isso, você é um assassino. Nossa, pastor. Sim, um homicida. Alguém que está matando pessoas. Você lembra que nós falamos que o 5º mandamento é a base para todos os outros mandamentos da 2ª tábua? Que o primeiro relacionamento, ele reflete em todos os outros tipos de relacionamento que vamos ter. Que, portanto, honrar pai e mãe vai se refletir nos outros 5 mandamentos que nós vamos tratar. Você entende que quando você despreza pessoas, e veja bem, isso é suave. Isso é algo que não fica muitas vezes visível. Não é algo que é demonstrado. Quando você tem maldade no coração, ódio no coração, ira no coração, às vezes isso não é externado. As pessoas não estão vendo, mas o Senhor vê. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração muito melhor do que nós. Ele sabe o que está guardado dentro do nosso coração. Você pode nunca ter cometido um homicídio de maneira física a outra pessoa e ainda assim ser um assassino. Ainda assim. Jesus, ele afirma que a ira é algo tão sério que não devemos apenas fazer o que é possível para eliminá-la do nosso coração, mas devemos também fazer o que é preciso para prevenir ela em outras pessoas. Jesus pega o 6º mandamento e amplia a sua abrangência. Ele deixa claro, destacando que a ira é a quebra do 6º mandamento, que o insulto é a quebra do 6º mandamento, que o desprezo é a quebra do 6º mandamento, que quando agimos desse modo, irados, insultamos pessoas, desprezamos pessoas, estamos quebrando a lei de Deus. Jesus está deixando claro aqui, meus irmãos, que a ira é um tipo de homicídio. Para você que é iradinho, que fica irado, que despeja a sua ira sobre outras pessoas, é homicídio, é assassinato, é a quebra do 6º mandamento. Mas é que eu sou assim, se arrependa então. Uma boa oportunidade para você fazer isso é hoje. Não, é que quando a ira vem eu não me controlo. Então se arrependa e busque domínio próprio. Se arrependa e obedeça a palavra de Deus. Jesus está deixando claro que ira é a quebra do 6º mandamento e um tipo de homicídio.
Se você é alguém irado, que derrama a sua ira de maneira descontrolada sobre outras pessoas, você está quebrando o sexto mandamento, se arrependa. Se arrependa. Se você é aqueles que 2, 3, você está botando a boca em todo mundo, se arrependa, você está pecando. Ah, mas é que o meu jeito assim, não diga que, não tente maquiar um pecado dizendo que é o seu jeito de ser. É pecado. Não é que esse é o meu jeito, não é o seu jeito, é pecado. O nome disso é pecado. E pecado precisa de arrependimento. Veja bem, irmãos. Se você é alguém irado que está derramando a sua ira de forma descontrolada, você está quebrando o sexto mandamento. Jesus, ele pega esse mandamento e transforma ele. Nós olhamos ele no começo e dizemos, não, mas isso aqui é fácil para mim. Eu nunca fiz isso aqui. Esse mandamento é um mandamento que, olha, hoje não vai ter nada para mim ouvir. Nunca matei ninguém, nunca peguei nenhuma arma na mão. Nunca tirei a vida de ninguém. Jesus pega esse mandamento, um mandamento simples, com o qual talvez nos sentiríamos bem, e transforma ele em um mandamento que nos deixa desconfortável. Um mandamento que ele vai... É que eu sou irado, fiquei desconfortável agora. É que eu xingo as pessoas, não me senti bem agora que eu ouvi que isso é a quebra do sexto mandamento. É isso que Jesus faz. Ele pega um mandamento que poderia nos fazer sentir bem e faz com que ele nos deixe desconfortáveis. Olhe para mim aqui. Olhe para mim. Quem aqui ficou irado injustamente essa semana? Quem aqui? Quantas vezes na semana que passou você foi tomado de ira? Quantas vezes na última semana que passou você despejou a sua ira sobre pessoas de maneira injusta? Quem aqui na última semana que passou não teve domínio próprio? Foi descontrolado? Se deixou tomar pela sua carnalidade? E despejou a sua ira sobre outras pessoas? Quem aqui? Quantas vezes na última semana, na semana que passou, você se deixou ser dominado por isso? Derramando ira sobre outras pessoas, se irando injustamente. Há maneiras justas de nós manifestarmos a ira, mas geralmente não é isso que fazemos. Geralmente nós manifestamos a ira de maneira errada. Muitos deles despejam a ira na forma com que falam com o cônjuge. Então ele vai lá, despeja a ira sobre a mulher, ou a mulher vai lá e despeja a ira sobre o marido, de maneira descontrolada. Não, é que a gente lida assim com os problemas. Está errado. Se a maneira de você como casal é lidar com os problemas com ira, está errado. Você precisa se arrepender. É pecado. Quantos aqui não fizeram isso essa semana? Despejaram a ira na forma como falam com o cônjuge. Quantos aqui não julgam o próximo silenciosamente? Quantos? Não falo para ninguém, mas aqui o coração está julgando, o coração está tirando conclusões precipitadas. Quantos? Quantos não explodem com os filhos por coisas banais? Quantos? Quantos não explodem quando tem uma tartaruga dirigindo na frente? Né? A tartaruga está dirigindo. E aí você quer passar, você não consegue andar atrás. Né? Tem gente que não consegue andar atrás. Ele acha que dirigir na rua é corrida de Fórmula 1. Então ele tem que passar. E se ele ficar 30 segundos atrás e começa a dar sinal de luz, buzinar, dizer, sai da rua, quero passar, vai para o acostamento. Nós achamos que isso é normal. Mas é pecado. É pecado. Quantos de nós não despeja ira quando está dirigindo? Gritando, berrando, xingando. Mas é que é o meu jeito de dirigir. Está errado. A questão é que a gente quer viver do nosso jeito, irmão. E que quando a gente começa a ser confrontado no nosso jeito de viver, a gente não gosta. A gente quer continuar vivendo a nossa vida da nossa maneira, do jeito que a gente pensa que é certo. E quando a gente ouve que o nosso modo de viver está errado, a gente não gosta. A gente se retrai. A gente diz, não é bem assim. O culto hoje não foi para mim. Claro que foi. Se você está aqui é porque Deus quer falar com você. Não, mas é com o irmão que não está aqui. Não, se fosse com o irmão, Deus tinha trazido o irmão. A maioria de nós justifica os nossos pecados com, esse é o meu jeito de viver. Eu sou assim há 30 anos, eu não vou mudar.
A Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Justificamos os nossos pecados. O que fazer então, pastor? É difícil não se irar? Claro que é. Estou falando que é fácil. O que eu faço? Sou irado, despejei ira. Todos em algum momento já encheram o cálice da ira. Todos nós, em algum momento fomos tomados de ira. Talvez não visivelmente, mas certamente no coração. Coração cheio de ira, cheio de rancor, cheio de maldade. Todos nós um dia, alguma vez, fomos alcançados por isso. O que fazemos? Nós olhamos para o Getsemane. Nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para como Jesus lidou com isso. Quando nós olhamos para o Getsemane, nós encontramos Jesus com outro cálice. Muitos de nós, muitas vezes, transborda o cálice da ira, da indignação, da raiva. Despeja o cálice da ira, da indignação e da raiva sobre outras pessoas. O que nós precisamos fazer é olhar para o Getsemane, irmãos. Jesus está no Getsemane. Nós encontramos ele lá com outro cálice. Ao enfrentar a morte na cruz, Jesus orou assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que cálice é esse que Jesus está dizendo? Não é o cálice da nossa ira, mas o cálice da ira de Deus contra nós, pecadores. Jesus no Getsemane, na cruz, ele bebeu o cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós. Ira justa e perfeita, dirigida a pessoas como nós, que tantas vezes manifestaram uma ira ímpia e profana. Jesus, ele bebe o cálice que era nosso. Jesus, ele recebe sobre si uma ira que deveria ser derramada sobre nós. Nós que muitas vezes nos iramos de maneira ímpia, que nos iramos de maneira profana, nós merecíamos esse cálice, mas Jesus bebeu ele. Jesus bebeu todo esse cálice. Jesus não deixou nenhuma gota desse cálice. Jesus bebeu o cálice da ira que era nosso, ele tomou esse cálice sobre si mesmo. Jesus é o único que jamais violou algum dos mandamentos. Ele é o único. Jesus é o único que nunca cometeu um assassinato em qualquer grau de intensidade em seu coração. Jesus é aquele que foi morto por assassinos furiosos, como nós. Jesus nunca matou ninguém, nunca assassinou ninguém, nem no seu coração. E sabe como Jesus morre? Ele morre na mão de assassinos como nós. Ele bebe o cálice da ira de Deus que era nosso. A ira que deveria ser derramada sobre nós, é derramada sobre Cristo. Ele bebe todo esse cálice. Ele é morto por assassinos furiosos como nós. E sabe o que é isso? Isso é graça. É graça de Deus. O que Jesus faz na cruz é graça. Todos nós, meus irmãos, derramamos o cálice da ira uns sobre os outros. Quando o nosso cálice de ira transborda, nós derramamos sobre o cônjuge, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre os irmãos, sobre os colegas de trabalho. Todos nós derramamos o cálice da ira de Deus uns sobre os outros, mas somente Jesus bebeu daquele cálice em nosso favor. Somente Jesus recebeu a ira que era nossa. Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. Jesus bebeu todo esse cálice. Ele recebeu a ira que era nossa. Veja bem, meus irmãos, quando nós olhamos para o jardim do Éden, sabe o que nós podemos concluir? Que Adão quebrou o sexto mandamento. Adão quebra o sexto mandamento. Adão, ele se tornou assassino, um assassino perverso quando pecou contra Deus. Olhe para mim, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo. E qual que é o salário do pecado? É a morte. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo, e o salário do pecado é a morte. Por causa de Adão, existe morte hoje no mundo. Por causa do pecado de Adão. O que foi o primeiro filho de Adão? Um assassino, que matou o seu irmão.
Adão pecou, porque ele pecou, a morte entrou no mundo. O seu filho, ele se tornou um assassino. Adão quebrou o sexto mandamento. Adão quebrou esse mandamento. Ele fez com que a morte tivesse liberdade de agir no mundo. Sabe o que nós precisamos? Do segundo Adão. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do segundo Adão. Precisamos de Cristo. Todos nós aqui, nós precisamos de Jesus, do segundo Adão. Jesus, irmãos, ele derramou o seu sangue vital para dar vida eterna por meio da sua morte. Ele verteu o seu sangue naquela cruz. Sabe quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Sabe quem é Jesus? É aquele em quem estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus é o pão da vida. Quem é Jesus? Ele é aquele que tem palavra de vida eterna. Jesus, ele guardou esse mandamento. Jesus, ele preservou a vida. Ele fez isso física e espiritualmente. Jesus, meus irmãos, ele salvou pecadores dos seus próprios pecados. Jesus, ele curou muitas pessoas, reestabelecendo o bem-estar físico a muitos. Em Jesus, irmãos, e somente em Jesus, agora nós temos vida, vida plena, vida eterna. Em Jesus, nós escapamos da morte, que tem poder sobre nós por conta do pecado. Em Jesus, sabe o que nós encontramos agora? Nós encontramos vida. Você que está aqui essa noite, meu irmão, olhe para mim. Se você quer ter vida, sabe o que você precisa fazer? Corra para Jesus. Corra para Cristo. Desesperadamente, corra para Jesus. Se você quer ter vida plena, vá a Jesus. Se você quer refúgio, encontrar refúgio para a sua vida, corra para Cristo. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Cristo para guardar o sexto mandamento, meus irmãos. Vá a Jesus. Jesus tem vida para dar para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Amém? Se você pudesse, coloque de pé.